Evangelho de Marcos, capítulo 1. Nós vamos ler a partir do verso 40. Graças a Deus, Pai. Bendito seja o nome do Senhor. Quem abriu, diga amém. Amém. Tem alguém que não abriu, diga misericórdia. Todos abriram? Diz assim a palavra do Senhor: e aproximou-lhe dele um leproso, que rogando-lhe e pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia: se queres bem, podes limpar-me. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou-o e disse-lhe: quero ser limpo. E tendo ele dito isto, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Que a gente pode se assentar. Amados irmãos, é importante você primeiramente entender o que é a lepra. A lepra era uma enfermidade na época que não tinha cura, amém? Quem era cometido de lepra estava condenado, era questão de tempo para morrer. A lepra era uma enfermidade que se manifestava de forma subcutânea na pele, e ela ia comendo a primeira camada, a segunda camada, depois entranhando na carne. Enquanto estava de forma subcutânea na pele, a pessoa vivia. Enquanto estava na segunda, terceira camada ali, a pessoa vivia. Quando esta enfermidade, ela transpassava a ponto de atingir os seus órgãos, essas pessoas morriam de falência múltipla dos seus órgãos. Mas era uma morte muito lenta, era uma morte muito dolorida, tá? Mas não só falando da dor que a lepra causava, ela causava também um odor muito forte, né? A pessoa, ela literalmente apodrecia, ela dava bichos, né? Como nós conhecemos esse bicho de mosca, tapurus, e a pessoa, ela fedia muito. Mas enquanto a lepra estava no início, tá? A pessoa, ela botava roupas compridas, ela botava um lenço sobre o rosto, mostrando somente os olhos, que era até muito comum naquela época se usar esse tipo de roupa. Então a pessoa conseguia esconder a lepra durante muito tempo, ela conseguia esconder até por alguns anos, mas chegava o momento que a carne chegava ao nível de putrificação, que aquele pano que ela colocava, cada vez mais panos, o sangue vazava, e acabava as pessoas percebendo aquilo ali. Então, para que as pessoas não percebessem, elas cada vez mais colocavam mais pano para esconder, mas muitas das vezes, pela quantidade de pano que era colocado, não tinha como esconder, e logo a pessoa descobria: eu acho que essa pessoa está com lepra. E uma vez que a pessoa descobrisse que estava com lepra, alguém descobrisse, aquilo era denunciado, porque era uma doença altamente contagiosa. Repita comigo: altamente contagiosa. Grave isso. Grave isso. Quem ficasse perto pegava. Então, sabendo que era uma doença altamente contagiosa, essa pessoa, ela era tirada do convívio de sua família, dos seus amigos, dos seus colegas, e era levada a um vale chamado Vale dos Leprosos. E era literalmente um vale. Era um lugar que fosse baixo, que fosse fundo, porque eles entendiam que aquele vírus não conseguia subir. Então colocava aquelas pessoas num vale, para que aquelas pessoas pudessem ficar ali até que elas morressem, e não contaminassem mais ninguém. Então a lepra afastava a pessoa da vida social, da sua família, trazia dor, trazia um mau odor, trazia na verdade uma condenação. E a Bíblia, ela faz um paralelo da lepra com o pecado, amém? Lepra na Bíblia, mesmo essa enfermidade acontecendo de maneira literal, ela simboliza o pecado na vida do ser humano. A lepra, ela não tinha cura, fazendo com que o leproso fosse condenado. O pecado também, ele não tinha perdão, fazendo com que o ser humano estivesse condenado. Mas através do sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário,
veio a nossa cura, a cura da nossa lepra, a cura do nosso pecado. Amém? Mas o pecado também é algo que se manifesta na carne. Mas o pecado, ele vai se aprofundando em nossas vidas, até chegar ao ponto dele matar o nosso espírito. Perceba uma coisa, que quando você peca, você se enfraquece na caminhada, mas a princípio você não deixa de caminhar. Você caminha errado, mas caminha, sim ou não? Mas se você for se aprofundando no pecado, se aprofundando, daqui a pouco você não lê mais Bíblia, daqui a pouco você não ora mais, daqui a pouco você já não vem mais para a igreja. É assim ou não é? E aí vai acontecer o quê? Uma morte espiritual, que culminará na sua morte física. O pecado, ele vai te afastar de Deus, ele vai te afastar da tua parentela, porque a tua família é a igreja, amém? Nós somos irmãos em Cristo. Ela vai te afastar, mas ela vai te afastar também da tua família, literalmente falando. Até por um momento, aquele pecado, ele vai ser escondido, ele vai ser encoberto, mas vai chegar um momento, que ele vai se revelar, vai chegar um momento que não vai ter mais como esconder, e de uma maneira brusca, você vai ser tirado de tudo aquilo que te traz alegria, da presença do Senhor, do convívio dos seus irmãos, do convívio dos seus familiares, e a tendência do pecado é essa, e você vai ser jogado nas trevas exteriores, onde diz a palavra, que há prantos e ranger de dentes. Então a pessoa que estava numa condição de pecado, era comparada a uma pessoa que estava em condição de lepra, comparada a uma pessoa que estava em condição de pecado. Ela está com uma vida desgraçada, uma vida destruída, uma vida afundada, uma vida isolada. Então uma pessoa que estava leprosa na época, ela já não podia mais dar um beijo em sua esposa, um abraço, não podia mais abraçar os seus filhos, não podia mais sustentar sua casa, sua família, porque ela estava isolada de tudo e de todos, sendo consumida aos poucos com algo que iria trazer a sua condenação final. É isto que o pecado vai fazer com você, se permanecer nele, e é questão de tempo, mas Jesus veio para te libertar do pecado. Porque o que a Bíblia está falando não é da lepra, mas da cura dela. Porque um homem, ele veio até o Senhor, e ele se prostrou diante do Senhor, ele se prostra, ele pede, ele clama, dizendo: se quiser, tu pode me tornar limpo. E o Senhor fala: quero, seja limpo. Não importa o quanto sujo estejamos, não importa o quanto afundado no erro, no pecado nós estejamos, se chegarmos a Cristo, aleluia, se chegarmos a Ele, Ele nos purificará e nos limpará de todo o pecado. Isaías capítulo 1, ele vai falar do pecado, ele vai falar de como aquilo tudo nos afasta de Deus. Eu convido a você a ler comigo, Isaías capítulo 1, por favor, só para que você compreenda o que o Espírito Santo de Deus vai nos trazer, porque eu preciso trazer a introdução, para que através da introdução você compreenda o que o Espírito quer nos falar. Livro do profeta Isaías, capítulo 1, amém? Abriram? Diz assim o verso 2: ouvi, ó céus, e presta ouvidos tua terra, porque fala o Senhor: criei filhos e saceios, mas eles prevaricaram contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Ai da nação pecadora, do povo carregado da iniquidade, da semente do maligno, dos filhos corruptores. Deixaram o Senhor, blasfemaram do santo de Israel, voltaram para trás. Porque seríeis ainda castigado, se mais vos rebelareis? Toda a cabeça está enferma, todo o coração fraco, desde a planta do pé
até a cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas, inchaços e chagas podres, não espremidas, nem ligadas, nem nenhuma delas amolecida com óleo. Esse trecho o Senhor está falando de quê? Da lepra, amém? Ele fala da lepra. Vou repetir, versículo 6, desde a planta do pé até a cabeça, ou seja, do pé à cabeça ele tem o que? Feridas, olha, desde a planta do pé à cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas, inchaços, chagas podres, não espremidas, nem ligadas, nem nenhuma delas amolecida com óleo. A vossa terra está assolada, as vossas cidades abrasadas pelo fogo, a vossa região, os estranhos a devoraram em vossa presença, está devastada como em uma subversão de estranhos. A filha de Sião se ficou como a cabana na vinha, como a choupana no pepinal, como cidade sitiada. Se o Senhor dos exércitos não deixasse algum remanescente, já como Sodoma seríamos e semelhante a Gomorra. Ouvi a palavra do Senhor, vós príncipe de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós, ó povo de Gomorra. De que me serve a minha multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor? Já estou farto dos holocaustos de carneiros, de gordura de animais nédios. Não folgo com o sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem requereu isso da vossa mão, que viesses pisar os meus atos? Não tragais mais ofertas de balde, o incenso é para minha abominação. E também as festas da lua nova e os sábados e a convocação das congregações, não posso suportar iniquidade, nem mesmo ajuntamento solene. As vossas festas da lua nova, as vossas solenidades, as aborrece a minha alma, já me são pesadas, já estou cansado de as sofrer. Pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplica as vossas orações, não a ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, e cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei a justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Vinde então e ergue-me, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Se quiseres e ouvides, comereis o bem desta terra. Então qual é a consequência do pecado? Da lepra, das enfermidades que pega da ponta do cabelo aos pés, que apodrecem, não ligadas. Ele está falando da lepra, mas ao mesmo tempo que ele fala da lepra, ele vai falar do pecado do povo. Ele vai falar que aquele pecado afastou o povo dele, de maneira que o povo estava indo para a sua casa, de maneira que o povo estava adorando, em aspas, mas quando o povo levantava as mãos, diz a palavra que o Senhor virava de costas. Diz que quando o povo clamava, Deus não ouvia. Diz que quando o povo fazia qualquer solenidade na casa dele, qualquer solenidade, aborrecia a alma dele. Por que aborrecia? Porque o Senhor dizia: esse povo está perante mim com falsidade, porque aqui me adoram, mas lá fora profanam o meu nome. Aqui me adoram, mas lá fora dão as costas para mim. Aqui me adoram, mas lá fora se contaminam. Quem está entendendo, diga amém. Porque Jesus Cristo está voltando, e leproso não entra no céu. Leproso, ele vai para o vale dos leprosos, e o vale dos leprosos significa o quê? Significa o quê? Bem alto, o inferno. Se você fosse acometido de uma lepra, a gente ainda é feinho que dói. Eu, André, Renato, Diego, a gente é feinho. Mas pega umas mulheres lindas, com a pele bonita, ou pega um rapaz novo, igual o Juan. Juan é bonito, cadê ele ali, ó? Juan é bonito, está novo ainda. Edgar, olha lá que menino bonito. E acomete de uma lepra, irmão. Aí vê a tua pele se enchendo de ferida. Você vê o seu corpo apodrecendo, bichos andando por ele, e aquela lepra, ela vai te comendo, a ponto de atacar os seus nervos, trazendo dores para você inenarráveis. Você começa a feder podre, de maneira que ninguém consegue estar perto de você.
Depois você se vê obrigado a estar longe. Edgar vai fazer 1 ano de casado? 1 ano já fez? 1 ano. Imagina 1 ano de casado, com a sua linda esposa, e de repente ele tem que ser arrancado dela, ou se for ela, ser arrancado dele. Imagina você que tem o seu filho. Imagina a Sabrina. Quantos anos está a sua filhinha? 1 aninho vai fazer? Vai fazer 1 aninho. 1 aninho. Imagina você ser arrancada, não poder mais ter ela em seus braços. Imagina chegar ao ponto da lepra atacar os teus ossos, começar a comer os teus órgãos, e aquelas dores nada fazer passar. De repente alguém toca em você, aonde ninguém ia até você, porque se fosse seria contaminado, mas Jesus vai até você, e Ele te toca e fala: eu estou te tocando, porque eu quero que tu sejas limpo, e a sua carne, aleluia, ela é refeita, os seus órgãos, os seus ossos, os seus cabelos, tudo se faz novo, você para de feder a podre, a tua pele vira como a pele de um bebê, você pode voltar para o braço da esposa, do marido, dos filhos, do convívio da família, você pode voltar a sorrir, a se alegrar. Eu pergunto para você: você correria o risco de ter lepra novamente? E se o pecado é comparado com a lepra, porque a gente sempre volta a pecar? Por quê? A lepra é algo altamente contagioso. Se a lepra estiver lá e nós estivermos aqui, ela não pega. Ela não tem como pegar. Quem está entendendo, diga amém. Eu estou leproso, Jesus me cura, aí eu falo: eu vou lá no Vale do Leproso ver meus amigos, e aí como é que está? Eu abracei, o que aconteceu? Pega de novo. Por isso que a palavra ela vai dizer que eu e você temos que fugir do pecado. Se você teve lepra e você foi apodrecido e chegou a um estágio terrível de condenação por ela, aonde você falar que tiver lepra, você vai fugir. É assim que eu e você temos que fugir do pecado. Porque se nós não fugirmos dele, nós vamos pegar esta lepra de novo. Então se a fraqueza está no telefone ali, é ali que tu pega a lepra, ele tem que ficar lá e você cá. Ou não manusear ele sozinho. Se o problema é a fraqueza e a esposa, manuseie na frente do marido. Se o problema é o marido, manuseie na frente da esposa. Não tenha segredo de senha de nada. Cria mecanismo de defesa. Porque esse vírus chamado pecado, ele está aí, ele quer te pegar. É por isso que o Senhor fala: vai, não peques mais, ou seja, não se contamine de novo. Porque a vontade do Senhor é: quero ser limpo. Mas se Ele te limpa e você se suja, Ele te limpa, você te suja, Ele te limpa, você se suja, Ele vai falar: esse camarada ele não quer ser limpo, ela não quer ser limpa. Mas esse homem foi limpo. Mas para esse homem ser limpo, ele se esforçou. Porque esse homem estava numa condição de condenação. Porque a pessoa que saísse do vale dos leprosos, quem conhece a lei sabe, ele seria morto. A pessoa que saísse daquele local, os parentes jogavam comida do alto para baixo, a sua comida, jogava roupa, não podia ter contato. Entenda bem, as pessoas que estavam limpas, não podiam ter contato com as pessoas que estavam sujas. As pessoas que estavam no alto, não podiam ter contato com as pessoas que estavam embaixo. As pessoas que estavam sãs, não podiam ter contato com as pessoas que estavam condenadas. A palavra vai falar da parábola do rico e do Lázaro, que é quando aquele rico ele vai para o inferno, ele olha para o alto, ele está no abismo, ele fala: pai Abraão, peça a Lázaro que molhe a ponta do seu dedo e refresque a minha alma, e permita-me sair daqui para ir falar com meus irmãos, para que ele não venha para essa condenação.
E a resposta é: não podemos. Você não pode, porque os que estão aqui não podem passar para lá, e o de lá não pode passar para cá. Ali é uma visão ampla de quem está condenado na lepra, no pecado, mas de quem está liberto com Cristo. Então vai chegar um momento que será posto um grande abismo. Ainda temos acesso à sala do trono, ainda temos acesso ao perdão, à misericórdia, à graça, à cura, mas vai chegar um momento que vai haver um abismo, e quando este abismo estiver entre você e Deus, não terá mais jeito, não terá. Então este homem, ele abraçou a oportunidade, mas ele se esforçou. Ou eu fico nesta condição e espero a morte, ou eu vou ao encontro de Jesus. Eu vou ao encontro do Senhor. Então, se alguém pegasse aquele homem na rua, ele seria apedrejado, ele seria morto. Mas ele fala: eu já estou morto. Às vezes a pessoa fala assim: mas eu não sei viver sem a droga, eu vou morrer se eu parar de cheirar, eu vou morrer se eu parar de me prostituir, eu vou morrer se eu parar com isso, se eu parar com aquilo. Você já está morto, você já está condenado. Foi o que esse homem pensou: não, mas eu sei que tem salvação, então vou me esforçar e eu vou até Cristo. Ele não fugiu do vale dos leprosos para ir lá ver a esposa, ele não fugiu do vale dos leprosos para ver o filho, ele não fugiu do vale dos leprosos para tentar fazer um bico, ganhar um dinheiro, ele não fugiu do vale dos leprosos para tentar beber alguma coisa, para ir num bar, não. Ele fugiu daquele vale para encontrar com Jesus. Então esse vale dos leprosos que você está, tem como tu sair dele, é só você querer. Tem como tu sair dele, é só você se esforçar. Se esforçar em direção a quê? A Cristo. Às vezes você quer a solução no pastor, você quer a solução no irmão, você quer a solução no profeta. A palavra fala que aquele homem, ele se prostra perante o Senhor. A solução está com o teu joelho no chão, a tua cara no pó e o teu arrependimento diante de Deus. Prostra-te ante aquele que pode te limpar, e fala: Senhor, a minha condição é essa, é uma lepra impregnada, ela já está ultrapassando a minha alma, Senhor, ela já está fedendo, mas eu estou cansado dela, e eu sei que se tu quiseres, pode tornar limpo. A resposta do Senhor para você vai ser: eu vim por causa disso, para te limpar. Aleluia. Mas requer esforço. Nós vemos um homem curado da lepra, que ele tem que se prostrar perante o Senhor. A gente vê um homem curado da lepra, que ele tem que sair, porque o vale da leprosa, ele era bem isolado, era um local distante, ele tem que caminhar, ele tem que vir até o Senhor. Esforço. E nós vemos um outro homem curado da lepra, que ele teve que mergulhar na água 7 vezes. A palavra do Senhor diz que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não te abençoe, e nem os seus ouvidos tapados para que não te ouça. Mas o pecado faz divisão, presta atenção no texto, entre o homem e Deus. O texto não diz que faz divisão entre Deus e o homem, faz divisão entre o homem e Deus. O pecado te impede de ver Deus, mas não impede Deus de ver você. E Deus está te vendo, mas tudo que Ele quer é que você veja Ele. Tudo que você quer é que você sinta Ele. Deus pode tocar em você, Ele pode, mas tudo que Ele quer é que tu toque nele. Porque uma multidão oprimia e apertava Jesus, nada conseguia, nada acontecia. Enquanto as pessoas tocavam nele, ou ele tocava nas pessoas ali na multidão, mas quando alguém tocou com coração, quando alguém tocou com fé, a virtude saiu. Então Deus quer, muitas vezes você fala assim: Senhor, toca em mim, toca na minha vida, toca você nele. Como é que eu toco em Jesus? Quando eu não meço esforços. Quando eu toco em Jesus, quando eu não vejo dificuldade. Quando eu toco em Jesus é quando eu transpasso as barreiras. Quando que eu toco em Jesus? Quando eu nego o meu eu, quando eu mato a minha vontade para fazer a dele. Mas a palavra fala que o pecado afasta o homem de Deus, mas não Deus do homem. Adão, quando peca, se esconde de Deus, porque as pessoas escondiam a lepra, lembra? Tinha vergonha, escondia. Adão se escondeu de Deus, mas Deus está o tempo todo: Adão,
Adão, essa lepra pode ter te escondido de Deus, mas não escondeu Deus de você, eu provo. Ele está se revelando a você agora através dessa mensagem. Ele está se revelando para você agora através dessa mensagem, aleluia. Porque Ele te ama, porque Ele veio para te resgatar, e Ele não vai perder você para o diabo. Ele não vai, aleluia. Aquele homem leproso, diz o texto, que ele vai até Eliseu. Esquece Eliseu, diga, é o Senhor. É isso que o texto quer mostrar. E Naamã, chefe do exército da Síria, não simboliza ali o Naamã, ele simboliza o pecador. Diga, Naamã com lepra, o homem pecador. Eliseu, o Senhor. E quando ele vai até a casa de Eliseu, diz a Bíblia que Eliseu não o recebe. Ou seja, não é que não recebeu, Eliseu não deixou que ele entrasse aonde Eliseu estava. O pecado impede de você de entrar no Santo dos Santos. Por isso que às vezes a gente vem cheio de erros, cheio de falhas. A gente quer logo um encontro com o Senhor, a gente quer logo ser batizado com o Espírito Santo, a gente quer logo ver anjo, arcanjo, mas você tem que se purificar para entrar na presença dele. Ele não recebe aquele homem dentro, lá no seu íntimo, mas ele sabe que aquele homem chega, porque quando o rei tenta impedir aquele homem de chegar, o rei de Israel tenta impedir, o rei de Judá tenta impedir aquele homem de chegar, o próprio Eliseu fala, não, deixa ele vir aqui, para que ele saiba que é Deus. Então quando um pecador, um leproso está vindo diante do Senhor, ele sabe, ele fala, deixa vir. Mas quando vem o Senhor, ele está oculto. Mas o fato de estar oculto não quer dizer que ele não está sabendo de nada, de tudo, ele está sabendo de tudo. E ele pede um dos seus servos e fala assim, vai lá e fala para Naamã mergulhar no Jordão 7 vezes, que ele vai ficar curado da lepra. Deus manda um recado, aleluia. Eu não sei como você está, mas Deus está mandando um recado. Eu estou aqui transmitindo o recado. Eu não sou Deus, eu não posso te limpar, eu não sou o Espírito Santo de Deus, eu não posso te consolar, eu não sou Jesus Cristo, eu não posso te lavar dos seus pecados, mas sou o porta-voz dele na terra, estou te dando um recado, aleluia. E o recado é, manda ele mergulhar 7 vezes. Água na Bíblia é a palavra faz alusão a banho, vós já está limpo pela palavra, João 15:7. Então nós vemos um homem curado da lepra, lá em Marcos 1:40, que se prostra, e agora está vendo um homem curado da lepra, que mergulha na palavra, na água. O segredo para você ser curado da lepra, é Bíblia e oração, porque isso significa santificação. Mas aquele homem se revolta. Tem pessoa que vem para a igreja e sai e fala, o culto foi frio, eu não senti nada, não teve uma visão, não teve uma revelação, aquela igreja é fria, mas a Bíblia me revela que a maior profecia é a palavra de Deus. Por isso que 1 de Pedro, 2 de Pedro 1:20, por isso que 2 de Pedro 1:20 diz assim, que nenhuma profecia da Escritura, profecia da Escritura de particular interpretação, por não foi produzida por vontade de homens, mas homens ungidos, inspirados por Deus. Então ele fala, nenhuma profecia bíblica, a Bíblia ela é cheia de profecia, e Deus está entregando uma hoje, que Ele tem poder de te limpar e tirar dessa condenação. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E aquele homem se revolta, ele fala, o quê? Eu sou chefe do exército da Síria, todo mundo conhece a minha fama, eu pensei que ele ia sair lá de dentro, diz o texto. Vê se não lembra muita coisa de hoje. Irmão, entenda bem, se tu chegar muito sujo numa igreja, irmão, sou pentecostal, eu creio nos dons, tá? Eu prego sobre os dons, mas você nunca vai me ver brincando com ele, porque quando eu brinco com os dons, primeiramente eu estou brincando com o Espírito Santo de Deus, isso é blasfêmia. Segundo, eu estou brincando com aquela vida que está com problema. Então às vezes a pessoa chega na igreja,
ela não recebe instrução como sair do pecado, mas ela recebe um monte de charai, de cantarai, que Deus vai te abençoar, que tu vai crescer, que tu vai ser grande na terra, que tu vai ser isso, vai ser aquilo. Pera aí, eu estou cheio de pecado e vou ser grande na terra, eu vou continuar pecando. Eu estou cheio de pecado e Deus está me dando uma chave, eu vou continuar pecando. Eu estou cheio de pecado e Deus vai me fazer um pregador, eu vou continuar pecando. A palavra tem que confrontar o pecado, e aqui tem uma profecia: se tu se ajoelhar a Cristo, se você mergulhar na palavra, você será limpo. E o que você perdeu, sim, Deus pode restituir, embora não tenha sido Ele que roubou. Tem uma música que antigamente eu achava que era hino, mas depois, pela palavra, analisando, eu descobri que é música que eu nunca mais cantei. Nunca mais, e você não vai me ver cantando, a não ser agora neste culto para te explicar, que é: restitui, eu quero de volta o que é meu, traga-me, sara-me, restitui, eu quero de volta o que é meu. Você acha que está falando com quem? Ele te roubou o quê? Para tu gritar: restitui, eu quero de volta o que é meu. Não, você perdeu por desobediência, você perdeu porque o diabo tirou, você perdeu porque você abriu brecha. Jesus veio para te salvar. Tem coisas que o pecado tira, que você não recebe de volta. Tem pessoas que enchem a cara de cachaça, se envolvem num acidente de moto, de carro, perde a perna. Tem pessoas que por conta de bebida, de cachaça, de droga, perde a esposa, perde o marido, sim ou não? Mas Jesus não quer que você perca a salvação. Algumas coisas você consegue restituir, algumas maldições Deus transforma em bênção, mas outras são perdas por consequências do pecado. Consequências do pecado. O casalzinho está ali, está namorando, avança o sinal uma vez, ninguém viu. Passou um mês, deu tudo certo, não engravidei não. Avança 2 vezes, ninguém viu. Avança a 3ª vez, ninguém viu. Igual Eva. Eva comeu a fruta, não comeu? Se Adão tivesse chegado, tivesse espumando, tremendo todo, ele comia? Não. Mas ele comeu porque Eva estava bem. Então na cabeça dele Deus mentiu. Deus não mentiu. O pecado, ele vai te matar. Só que o diabo te dá corda para você pecar cada vez mais, porque quanto mais você peca, mais difícil é sair dele. Aí chega um mês que dá ruim, engravidou. Jesus me perdoa, pastor me perdoa. Vamos perdoar. As outras igrejas trazem no púlpito, expõe para todo mundo, envergonha e exclui. Evangelho não é exclusão, evangelho é resgate. Errou, pecou, vai continuar no pecado, o diabo vai vencer. Não, eu quero sair do pecado, eu quero caminhar, eu quero vir. Vai fazer o quê? Vai abortar a criança? Não pode, é pecado. Se o sangue derramar, vai derramar o teu. Como é que vai fazer? Vai carregar a criança com 13 anos, com 14 anos, com 15 anos. Vai ser um problema na vida, não a criança em si, mas o problema que vai trazer, vai atrapalhar estudo, vai atrapalhar um monte de coisa, vai atrapalhar a juventude, sim ou não? Mas Jesus não perdoou. A gravidez é o que? Consequência do pecado. Aí a pessoa vai estar grávida, com 5 meses aquele barrigão, restitui, eu quero minha barriguinha de volta, restitui, eu quero minha juventude de volta. O camarada, não é, eu pensei que ele ia vir, que ele ia colocar a mão, que ele ia falar algumas palavras, e eu ia ser curado. Para as pessoas, igreja boa só é aquela que alguém bota a mão na tua cabeça e entrega alguma coisa. Para algumas pessoas, igreja boa só é aquela que alguém bota um azeite na tua cabeça. Igreja boa só é aquela se te entregar alguma coisa, se vir até você, se te receber com tapete vermelho. Nós recebemos com tapete vermelho com toda a honra aquele que é digno dela, que é Jesus Cristo. Mas ele não fez isso, porque não é assim que Deus transforma, não é assim que Deus liberta. Não são Abana e Farpar, rios de Damasco, mais limpo do que esse Jordão? Não podia mandar um mergulhar lá? Eu vou embora. Ele vira e vai embora. Aí vem um lá, humildezinho, humilde, meu Senhor, Abba, meu Pai, olha, calma, se ele te pedisse algo difícil, o Senhor não faria? É tão simples mergulhar, vai lá e mergulha, já está aqui, não custa nada. Irmão, tu já está na igreja, não custa nada, dobra o joelho,
Tu já está caminhando, você mergulha na palavra, mergulha. Por que 7 vezes? Porque às vezes você lê um capítulo da Bíblia e você quer transformação de vida, não. 7 é plenitude, é perfeição de Deus, está ligado à perseverança. Lê hoje, lê amanhã, lê depois, até alcançar a plenitude de Deus na tua vida. E ele mergulha a primeira vez. Por que ele mergulhou a primeira vez e não ficou limpo? Porque se ficasse limpo ia fazer igual os 9 leprosos que não voltaria. Então ele mergulha uma vez, ele mergulha 2, mergulha 3, imagina a terceira vez. Não aconteceu nada na minha vida, eu estou indo para a igreja 3 vezes já e não mudou nada, eu já li 3 capítulos da Bíblia e não mudou nada. Continua, persevera. Ele leu 4, ele leu 5, tu imagina o desânimo que deu na 5ª vez. Eu mergulhei 5 vezes, se eu pelo menos mergulhasse um braço subisse limpo, eu mergulhasse de novo outro braço subisse limpo, mas não, eu continuo sujo do mesmo jeito. Eu vou sair daqui porque não está resolvendo coisa nenhuma. Calma, não falou 7, persevera. Às vezes você está na porta de receber a tua bênção, às vezes tu está na porta de receber o batismo com o Espírito Santo, às vezes tu está na porta de receber a revelação da palavra, tu para, tu recua, tu deixa de caminhar. Não, persevera, confia na palavra do Senhor. E aquele homem que se irritou com o profeta, que falou que a Bama e Farpar era um rio mais limpo, que ficou revoltado, na 7ª vez ele levanta limpo. Quando ele levanta limpo, a palavra do Senhor, eu amo isso, a palavra do Senhor fala que ele volta até a casa de Eliseu, e diz a Bíblia, que Eliseu o recebe. Aleluia. Quando ele vai leproso, Eliseu não recebe, mas dá a palavra, dá a instrução. É assim que acontece quando você vem cheio de pecado. Deus se revela através da palavra, Deus se revela através do recado. Mas quando você se limpa, mergulha na oração, mergulha na palavra, aleluia, vai chegar um momento que você vai vê-lo face a face. Aleluia. É necessário se limpar, é necessário se purificar. As coisas não acontecem no único culto, as coisas não acontecem lendo uma página da Bíblia, fazendo uma única oração. Tem que haver uma perseverança. Mas olha que coisa linda, ele vai até Eliseu, fala para ele mergulhar, só a palavra. Eu pensei que eu ia ver ele, pensei que ele ia me receber, mas quando ele se limpa, o próprio Eliseu o recebe, o próprio Senhor recebe. Neste momento, o pecado não está te separando de Deus, não, porque Deus está se revelando a você, mas da maneira dele. Amém? Quando você vem cheio de pecado, Deus se revela da maneira dele, mas quando você está limpo do pecado, ele se revela como você quer. Não porque ele está te obedecendo, mas porque ele tem prazer. Amém? Moisés estava sujo, limpo de muitas coisas, mas ainda estava sujo. E quando ele sobe, ele fala, agora eu vou me virar. No Êxodo capítulo 3 está escrito, agora eu vou me virar para lá e vou ver essa grande visão. Ele não tinha visto, mas ele sabia que o Senhor estava ali. Você sabe que o Senhor está aqui, mas você não viu ele ainda. E quando Moisés vai virar, o Senhor brada, Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque a terra que tu pisa é terra santa. Quando ele tira a sandália, que era a única coisa que ele trazia do Egito, que ele estava 100% limpo, quando ele vira, ele vê o Senhor. Então quando você está em pecado, você só ouve a voz dele, mas quando você limpa o pecado, você tem um encontro com ele. Então há 2 processos. O primeiro processo é você ouvir Deus, obedecer e se limpar. O segundo é ele se revelar em você. E muitas das vezes a gente está prestes a receber a nossa bênção, a gente está prestes a ter aquele encontro que acontece a metanoia, a transformação de mente, que acontece a transformação de intelecto, de caráter, que acontece a cura da alma, que acontece a cura física. Às vezes você está na porta, você vai e se contamina com a lepra de novo, aí você volta lá para trás novamente, porque a palavra fala, tornou-se o último estado pior do que o primeiro. A palavra fala que aquele que volta a pecar, não é isso? Ele disse que o seguinte, que ele voltou atrás. Voltou atrás aonde? Voltou na mesma posição a qual estava. Então Deus tem coisas maravilhosas para a sua vida. Este homem foi limpo, este homem foi liberto.
O que me fez estar na igreja, o que te fez foi entrar na igreja, foi um pedido de socorro. Alguma coisa nas nossas vidas estava nos sufocando, a nossa vida estava sucumbindo. Alguém pregou para a gente chegou na igreja e se quebrantava, a gente orava, meu Deus, me ajuda, Senhor, me liberta, eu quero batizar, irmão, eu quero mudar a minha vida. Aí você alcança isso, Deus deu o que você quis, aí você tem vida transformada, você é liberto, você recebe a alegria do Espírito Santo de Deus. A partir daquele momento não tem nada mais maravilhoso do que estar na igreja, do que ler Bíblia, do que orar. De repente o diabo vem se aproximando com aquela lepra imunda, e quando vê você está leproso, longe da oração, longe da palavra, longe da congregação, longe de tudo, amados irmãos, de bênção que Deus trouxe para a tua vida. Então não volte atrás, não volte atrás. Foi curado? Foi. Vai até o sacerdote e dê a devida oferta relacionada à cura, que está lá em Levítico. Vai lá. Se você for lá em Levítico capítulo 14, vai estar dizendo lá do que tinha que dar o sacerdote. Só que cada coisa ali tem um simbolismo. E aquelas ofertas todas, elas vão se resumir em uma só coisa: ofertar a Deus a sua vida, em louvor e em gratidão. Quando você vai ver a oferta que tem que ser dada, que Jesus falou, vai lá e entrega a oferta ao sacerdote, porque Jesus não tinha morrido ainda, então prevalecia a lei, então se ele curou, tem que ir até o sacerdote, amém? Mas o sacerdote simboliza Cristo. Quando você vai olhar a oferta que tem que ser dada pela cura da lepra, você vai ver que toda aquela oferta se resume em uma coisa: purificação. Entenda bem, ele já está curado da lepra, mas lá na oferta que tem que oferecer para o sacerdote, ele tem que se banhar no sangue, ele tem que se banhar com água, ele tem que se purificar, mas limpo da lepra. A palavra não fala que temos que apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável. O que é santo? É limpo, é separado a Deus. Então se Jesus te libertou da lepra, da condenação do pecado, a oferta que você tem que dar a Ele é a tua adoração. Não é o teu carro, a tua casa. Não adianta dar carro, casa, dinheiro e o corpo está sujo, mas é uma mente limpa, é um coração limpo, é mãos limpas, é pés limpos, é uma adoração verdadeira, é uma adoração que agrada, porque assim você vai estar dizendo: muito obrigado, Senhor, eu sou grato a Ti, eu reconheço o Teu milagre, eu reconheço o que o Senhor fez, eu reconheço de onde o Senhor me tirou, eu reconheço da condenação que o Senhor tirou da minha vida. Gratidão, gratidão. Então essas pessoas não foram limpas com óleo ungido, elas não foram limpas com sal, elas não foram limpas com campanha, com corrente. O leproso se prostra e adora. O leproso mergulha nas escrituras até ser limpo. João 15:3, vós já está limpo? Vós já está limpo? Pode colocar aqui João 15:3. Mergulha. A água é a palavra. Está aqui? João 15:3. Vamos ler, 1, 2, 3 e... Vós já está limpa. Por isso que essa igreja bate tanto na tecla de ler Bíblia, ler Bíblia, ler Bíblia, que ela te limpa, ela te purifica. Mas a Bíblia, ela aparece na Bíblia como água. O Jordão mergulha 7 vezes, amém? Naamã está lá em 2 de Reis 5, essa passagem, Naamã curado na lepra. Então você vai ver lá que ele mergulha na água, simboliza a palavra. Aqui, vós já está limpo pela palavra, o que limpa é a água. Em João capítulo 4, tem a mulher samaritana, que Jesus ele senta no poço, ela está tirando água, ele pede água, e ela fala: como pede tu de beber a mim, sendo tu judeu e eu samaritano? Ele fala: mulher, se tu souber a quem te pede água, tu me pediria, eu te daria água da vida. E aquela mulher olha para Jesus, frisa os olhos e fala: como pode? És tu maior do que Jacó, que nos deu ele dessa água, bebendo ele mesmo desse poço? Jesus olha para ela e fala: mulher, a água que Jacó te deu, tu bebe e torna a ter sede, mas a água que eu te desse fará em ti uma fonte que salta para a vida eterna. Aleluia. Ela fala: Senhor, dai-me desta
Água, Jesus joga o balde lá, ele pega a água, bota num copo d'água, ele ora aquele copo d'água e dá para ela, não é isso? Mas não é o que as igrejas estão fazendo? Tá ou não tá? Ele não jogou balde nenhum, porque ela fala assim, tu não tem com que tirar água, o poço é fundo. Ele começa a pregar a palavra. E ele vai falar mais, se creres em mim, como revela as escrituras, rios de águas vivas fluirão do seu interior. Então água é o quê? Água é o quê? Palavra. A palavra do Senhor fala que a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito Santo de Deus se movia sobre as, quando você abre a palavra, o Espírito se manifesta. O tanque de Betesda, quando o anjo vem, toca na água e agita a água, e alguém mergulha lá dentro, é curado. A água é um tanque, esse tanque fechado não significa nada, mas a água em movimento, em prática na tua vida, ela produz vida. Ela produz vida. Leia, pratica, viva a palavra de Deus. Mas a palavra, ela não, a palavra não simboliza somente água. Mas a palavra simboliza também outra coisa. Quando uma pessoa, ela se acidenta, e ela tem um corte muito profundo de uma artéria, você tem que ir lá, quer salvar, por mais que você tenha medo de sangue, nojo de sangue, um parente teu se envolveu num acidente, a artéria está pulando, só tem um jeito de você salvar ele. Ele vai gritar muito, mas tu mete um joelho no peito dele, para ficar parado, e a mão você vai lá, acha aquela artéria, e pinça ela, com toda a força que tu tiver, e segura ali até o médico chegar, você vai salvar o teu parente. Ou se você mesmo estiver sozinho, enfia a mão lá dentro, acha ela e pinça ela, porque se não pinçar, você está perdendo sangue, e perdendo sangue, tu está perdendo o quê? Vida. Você está perdendo o quê? Vida. A mulher que estava há 12 anos num fluxo de sangue, ela perdia vida, mas ela recebe uma transfusão de sangue no meio do caminho, quando ela toca em Jesus. O ser humano, ele estava condenado à morte, e Jesus na cruz derrama sangue, ele perde a vida, mas nós ganhamos a vida. Por isso que louvamos o hino aqui 150, Cristo é a nossa Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Aí vai dizer assim, ó, e morreu a nossa morte para vivermos sua vida. Ele morreu, mas o sangue dele nos deu vida. É por isso que ele fala assim, olha, quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue. O Senhor falou para um profeta assim, olha, está vendo o rolo? Come. Come. Quem o Senhor mandou comer o rolo? Ezequiel. Então, a palavra do Senhor, ela simboliza também o sangue de Cristo na tua vida. Porque ele vai falar em João capítulo 6, quem não beber da minha carne, não comer do meu sangue, não tem parte comigo. Todo mundo começa a se retirar. Ele pergunta aos 12, queres vós retirar-vos? Pedro fala, para quem iremos nós? Se só tu tens as palavras de vida eterna. E temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Jesus responde para Pedro e fala, Pedro, as minhas palavras são espírito e vida. A pessoa está perdendo muito sangue, ela chega no hospital e vê que está perdendo muito sangue, a primeira coisa que faz é uma transfusão de sangue. Tu está perdendo vida, quando tu chega na presença do Senhor, tu é renovado, porque o sangue dele não só te purifica, mas te dá vida. E a lepra, ela faz você perder sangue. A lepra, ela faz você perder vida. A lepra, ela está aí para tirar toda a vida que Deus te deu. Você está cheio de vida, você está orando, está lendo Bíblia, está vindo na igreja, está evangelizando, está pregando. Pega a lepra, peca.
Tudo que te dá vida, a oração, a leitura, o congregar, estar no meio dos irmãos, você vai perdendo. Satanás vai te destruindo, até fazer a tua vida sucumbir. A coisa mais triste que tem, é quando você vai na rua, dar comida para alguém, evangelizar, numa Cracolândia, os mendigos, você vai ver que 80% dos que estão ali são crentes. Tinha um trabalho que uma igreja fazia, eu participei um tempo, que evangelizava prostitutas e prostitutos, travestis, o pessoal saía só para evangelizar esse pessoal. Era assustador, quase 90% já estiveram dentro de uma igreja, filhos de crente, pais crentes. Você vê a maioria desses cantores famosos, as Anitas da vida, aprenderam a cantar onde? Dentro da igreja. E é isso que o diabo quer fazer contigo. Então não há nada de maior valor do que a vida que o Senhor entregou para ti. Pergunta para mim, pastor, qual é a vida que Jesus derramou sobre a minha? A vida dele. Quando ele morria, você vivia. E quando você não dá valor a esta vida, você está dizendo para Cristo que aquele sacrifício para você não tem importância nenhuma. Então dê importância ao sacrifício de Cristo, que foi para te purificar, para te limpar. E seja limpo nesta noite, porque Ele quer que você seja limpo. Pastor, eu quero mudar de vida. Qual é a palavra que Jesus tem para mim nesta noite? Perdoado te são os teus pecados. Que o Senhor nos abençoe por esta palavra em nome de Jesus.